Bem, pessoal, então, como prometido na semana passada, na série que sobe em paralelo no canal toda sexta-feira, o Sua Dúvida Vira Vídeo, a gente comentou lá, especificamente para a Monique, mas também estendendo a todas as demais pessoas que pudessem ter a mesma dúvida, sobre a questão do fio parafuso ser ou não especulado, e isso então nos motivar a fazer um vídeo, fruto desse canal, fruto desse especificamente, sobre os fios de PDO, essa espécie de hit do momento que eu até acho que equivocadamente vem se lançando aí como uma espécie de uma solução para todo e qualquer tipo de envelhecimento, especialmente facial. Então vamos junto, vamos conversar de maneira rápida, mas entender as várias possibilidades dos fios de PDO e tentar se confundir menos com as suas diferentes formas de apresentação, tamanhos e calibres. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero te agradecer muitíssimo pela audiência fiel do canal e que responde pela plaquinha lá dos 100K e que faz com que a gente continue crescendo e desenvolvimento num canal que pretende trocar informações e ser uma espécie de um esclarecedor em cosmetria. Então, se você acha que esse tipo de trabalho, de projeto, ele é importante, ele tem seu lugar, eu não vou ter vergonha de te pedir, não. Me ajuda, dá a tua curtida, faz o seu comentário, compartilha esse canal com toda e qualquer pessoa que você conheça e que goste de cosmetria, de estética facial, de estética corporal. E para você que é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você curta. E aí, ao final do vídeo, você vê se eu sou um merecedor aí do seu like, do seu comentário, tá certo? Vamos junto conversar um pouquinho sobre os fios de PDO. Bem, são muitos os fios de PDO, pessoal, e são muitas as marcas que respondem pela sua fabricação, pela sua distribuição. Então, o que eu achei que fosse mais produtivo por conta do tempo da internet era então escolher uma marca que eu particularmente acredito, mas eu não estou de forma alguma aqui com nenhum tom de verdade absoluta, dizendo que, portanto, somente os fios dela é que prestam, porque o de outras grandes empresas não prestariam, jamais faria isso. É só mesmo uma propriedade, talvez um pouco maior, por utilizar alguns dos fios dessa marca. E antes que eu peça a produção para ir apresentando para vocês a imagem, enquanto eu fico de áudio de fundo, explicando e apresentando essas várias apresentações para vocês, eu quero de cara antecipar que ao final desse vídeo a gente tem uma informação que eu acho muito relevante, tanto para você profissional de saúde quanto para você paciente leigo. Então fica ligadinho aí, que a gente encerra essa apresentação, essa introdução aos vários fios de PDO, trazendo uma informação que eu julgo bastante relevante ao final do vídeo. Bem, vamos junto, eu vou pedir a produção para colocar as imagens para vocês, e a gente começar apresentando os fios de PDO liso. Os fios de PDO lisos, eles podem vir apresentados em agulhas ou cânulas, eles podem estar sozinhos, isolados, ou a gente pode chamar, como vocês estão vendo aí, de um fio de PDO liso duplo. E no caso de terem mais filamentos, a gente chamá-los de filler, né, que traz a ideia aí de um preenchedor. O que acontece com esses fios lisos quando eles são apresentados numa quantidade um pouco maior? É claro que, diante do que a gente já conversou em vídeos prévios sobre os fios de PDO liso, o intuito mais importante nesse fio é o bioestímulo do colágeno. E acho que a indicação técnica formal deles se faz toda vez que você quer melhorar o aporte de firmeza e sustentação e, portanto, de fibras colágenas e também, no caso dos fillers especificamente, que são esse, num português bobo, esse chumacinho de fios lisos que é entregue
por uma mesma cânula ou uma mesma agulha, com o intuito de preencher, né, de to fill, por isso que a gente fala filler, uma ruga fina, um vincado, um fissurado, como às vezes uma ruga glabelar, que eu acho bastante relevante, já que o preenchimento dessa área é considerado um preenchimento arriscado e precisa ser feito, aventado, realizado por mãos muitíssimo treinadas e que mesmo assim se limitaria a quantidades pequenas de ácido hialurônico por conta da possibilidade muito alta de eventos vasculares tromboembólicos ou de compressão extrínseca, e a gente já conversou sobre isso no vídeo de preenchimento da glabela. De qualquer maneira, para essa região central, onde a gente não pode fazer bioestimuladores de colágeno, como ácido polialilático ou hidroxiapatita de cálcio, usar dos fios lisos, na minha opinião, é bastante interessante. E aí, claro, que para essa região de pálpebra inferior, o mais fininho, que essa marca especificamente até chama de eye bag, ele é um liso muito fininho. E mesmo assim, pessoal, não pensem vocês que por ele ser muito fininho, ele não fica aparecendo, tá? A gente mexe no fio e vê a ponta do fio até que ele seja totalmente absorvido. E aí, para a gente fechar essa conversa sobre os fios de PDO liso, entender de uma forma geral, tá, pessoal? Porque claro que a quantidade de fios e de calibre desse fio também modifica essa história. Mas, em geral, eles vão mostrar os eventos, as respostas biológicas do bioestímulo do colágeno 6 a 8 semanas depois, e eles vão ser degradados no organismo, porque sim, os fios de polidioxanona, de PDO, eles não são fios permanentes, eles vão ser reabsorvidos em torno de 6 a 8 meses. Então fica fácil vocês gravarem 6 a 8, 6 a 8. 6 a 8 semanas para a gente ver resultado, 6 a 8 meses para a gente ver resultado. Mensagem importante rápida aqui. Ah, doutor Leonardo, porque vocês me perguntam isso quando vocês vão em outros profissionais, em outros estados, e eu acho que essa troca é muito enriquecedora. Mas vocês me perguntam isso quase sempre trazendo nas entrelinhas uma ansiedade, que é mais ou menos assim. Doutor Leonardo, eu fiz há 2 semanas atrás o PDO na pálpebra, até agora eu não vi nada. O que a gente acabou de falar? 6 a 8 semanas para ver resposta, 6 a 8 meses para isso sair do organismo, mas deixar um legado de resposta. Eu falei 2 semanas, então você segura sua ansiedade, porque fio é igual a 1 mês e meio a 2 meses para ver resposta. Vamos seguir. Eu vou pedir a produção para colocar então aí, agora, o próximo fio, que seriam os fios parafuso. O fio parafuso, vocês vão entender aí, claro, que pela própria estrutura física dele, ele lembra, na minha opinião, uma espécie de um fio, uma trança, né, em que você já infere a ideia de que o que se quer aí, quase sempre, é aumentar a capacidade de bioestímulo. E essa marca especificamente ainda tem esse especialzão aí que vocês estão vendo na tela, que chama Matrix, ou Matrix, cada um fala de uma forma, e que, na verdade, nada mais é do que um composto de 16 fios trançados. E aí ele deixa aí essa espécie desse lumen, como se ele fosse um cano. E aí esse lumen, essa luz no interior desse estente, parece um estente cardíaco, né? Mesmo para a gente que é leigo, a gente já parece que viu aí alguma imagem desses estentes que são implantados na coronária, empurra a coronária para abrir, voltar a ter sangue ali para o miocárdio. O Matrix, ou Matrix, ele parece muito um stent, quer dizer, ele é um fio que abre como se fosse um caninho. E aí, qual é a ideia? Além do bioestímulo do colágeno provocado por 16 fios de PDO que estão trançados aí, esse oco ele vai ser preenchido por um legado de fibras colagênicas, e é como se daqui, então, a alguns meses, quando esse emaranhado de fios é absorvido pelo organismo, ele deixasse um fio biológico, um fio de colágeno que foi o seu próprio organismo que produziu. Depois desse, nessa marca, tá, pessoal? A gente então finalmente entra nos fios espiculados, que por um momento eles foram apresentados como espículas quase sempre num trajeto linear, quer dizer, se a gente cortasse o fio
de maneira transversal, as espículas estavam todas na mesma direção. Depois eles foram melhorando essa história e distribuindo as espículas de maneira espiralada, que quando a gente então tracionasse, porque aí agora esse fio, ele não se presta apenas a bioestimular o colágeno, que é papel da polidioxanona, do PDO, do constituinte do fio. Mas agora, não somente bioestimular, o que a gente quer é tracionar. Por isso que ele tem garrinhas, tá? E aí, o mais simplório deles seria esse especulado, em que as garrinhas são dispostas de forma em 4D, exibindo ali uma distribuição helicoidal. Mas existem formas mais especiais. E aí essa marca, por exemplo, chama de Sculpt, o outro ela chama de Magic e o outro de Magic Plus. Qual é a ideia aqui? É eles terem espiculados que agora não somente são unidirecionais, como o primeiro que a gente acabou de apresentar, mas espículas que são bidirecionais. No caso do Magic, ele tem uma agulha reta para transfixar os tecidos e uma outra agulha para fixação. E isso é que especificamente parece estar sendo o hit do momento, que são os fios para lifting temporal, e eu espero verdadeiramente conhecer mais a fundo nos próximos congressos que me tomam durante o mês de junho e possivelmente em algum workshop ou curso, porque essa é a nossa vida, a gente fica o tempo inteiro estudando, porque o tempo inteiro tem troços bons sendo lançados, mas esse, sem dúvida alguma, pretende ser o hit do momento, e o Magic Plus, que na minha opinião lembra muito a Silhouette Soft, quer dizer, a gente tem as espículas em direções opostas, né? E agulhado nas duas extremidades, em que a gente faz um orifício de entrada, 2 orifícios de saída e depois traciona uma parte e ancora a outra. Enfim, pessoal, o que eu queria com esse vídeo assim bastante introdutório? Mostrar para vocês que fios de PDO não são só aqueles fiozinhos que a gente vê nas fotos de Google, não. São muitos os fios de PDO e como é que essa marca especificamente faz conosco, médicos, em relação ao treinamento. E aí eu quero dividir isso com vocês para vocês terem uma dimensão do quanto que esse assunto é sério, do quanto que a gente tem que ter um olhar crítico para essas modinhas, como se fio fosse uma palhaçadinha, porque a gente sai enfiando ali, quase não sangra. Olha só, a própria marca nos treina como médicos, eu imagino que assim deve ser para as outras categorias profissionais que podem legalmente passar fios, da seguinte forma: existem níveis de treinamento. Então você vai investir num treinamento de X horas com um speaker da marca, que é alguém que carrega uma expertise que você está querendo ali, numa boa, sugar um pouquinho para você. E aí você faz fios que são o A, o B e o C em aplicações que são A, B e C e acabou o seu workshop. Você só aprende aquilo. Então, eu vou brincar assim, você só aprende tração de terço médio da face. Acabou o workshop. Num outro workshop, vão ser utilizados fios que são considerados relevantes para a região periorbital. Por quê? Porque abordar ao redor dos olhos já exige mais destreza, mais treinamento, maior conhecimento da anatomia, uma maior familiarização com os próprios fios e as suas diferentes formas. Depois pescoço, enfim. Não dá para a gente sair acreditando em todo e qualquer profissional que diz que sabe passar todos os fios, a não ser que, de fato, esse profissional ou essa profissional tenha sido realmente treinada com o mínimo de horas que é considerado relevante pela própria empresa para todas as maneiras de se passar fio, para todas as abordagens com os diferentes tipos de fio, dimensões, calibres, lisos, espiculados, unidirecionais, bidirecionais, matrix, sculpt, por aí vai.
tá? Eu acho que com isso a gente deixa a dúvida da Monique, se eu não estou enganado, reforçada, que a gente apresenta aqui no canal, coisa que a gente ainda não tinha feito e por isso que o comentário de vocês é tão relevante e tão enriquecedor, mas junto com isso, essa informação também bastante importante, bastante prática e que eu acho que às vezes a gente como profissional precisa compartilhar com vocês, não é nenhuma vergonha não. A gente pode perfeitamente ser treinado para fazer o arroz, mas eu posso te dizer que eu ainda não aprendi a fazer o feijão. É isso que eu quero que vocês, numa analogia boba, saibam. Se eu tô te dizendo que eu consigo servir o almoço inteiro, desconfiem, a não ser que eu já tenha tido muitas aulas de arroz, muitas aulas de feijão, uma ali de um leguminho, uma verdura e o outro de uma proteína. Aí a gente serve o buffet inteiro. Desconfiem desses portfólios muito longos em que as pessoas se dizem expert em tudo. É pra gente desconfiar. E aí, ao checar, aí sim, se lançar com segurança, sobretudo, porque eu acho que é isso que a gente procura, segurança sobretudo, nesse tipo de tratamento. Beijo, juízo com a pele e até semana que vem.